Dis que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Pessoal, não sei vocês, hein? Eu tô aqui na França. Vim parar na França, gente. Tranquilo, aqui ó. Torre Eiffel aqui. Tô aqui no restaurante. Tem essa cantora cantando, Carla Bruni. Ó, tocando a música aqui no restaurante aqui de frente comigo. Tô olhando, assistindo aqui. E aqui ó, Torre Eiffel aqui, tranquilo. Mas tem até um rapaz lá em cima da Torre Eiffel, uai. Tô parando lá em cima. Olhando lá o movimento. Certo, gente? Tranquilo, né? Pessoal, tirar o óculos. Não tá tão sol aqui na França. Vamos lá. Vamos aí estudar um pouco, certo? Pessoal, é o seguinte, nós paramos aí na nossa live. Eu pedi para vocês um material que nós usaremos aí na nossa live sobre a população, sobre a concentração de pessoas em determinados lugares do país aí, beleza? Mas aí fica na live, a gente vai fazer junto, certo? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da população. O que é a estrutura da população? A população é dividida por idade e sexo, certo? Chama-se estrutura da população, e um gráfico que é usado para mostrar isso chama-se o gráfico lá da pirâmide etária e tal, certo? Então, nós temos esse gráfico, né, pirâmide etária, eu vou mostrar para vocês já, que mostra uma população, se tem mais jovens, se tem mais adultos, se tem mais idosos. A população ela é dividida assim, de 0 a 19 anos, que é o nosso caso, ele é chamado, nós somos chamados de jovens. Então eu tenho 18 anos aí, sou jovem, vocês também são jovens, beleza? De 20 a 59 são chamados de adultos, beleza? E de 60 anos para frente, 60 anos ou mais, é chamado de idoso. Então aqui está o gráfico que mostra a pirâmide etária, ou seja, essa estrutura da população. Então a população, quando falei estrutura da população, eu sei que é a divisão entre jovens, adultos e idosos, certo? Então bem simples aí, bem tranquilo. Aí nós temos aí veja como se faz uma pirâmide etária. Você precisa usar a matemática. Olha lá, construa um plano cartesiano, ou seja, trace dois eixos perpendiculares entre si. Então aqui seria aí uma forma de fazer uma pirâmide etária, beleza? Isso nós veremos na nossa live. Então fica mais fácil na live a gente falar sobre isso, fazer, que daí se vocês tiverem dúvida nós vamos conversando, beleza? Mas então, falando sobre essa pirâmide etária, para vocês já ficarem inteirados sobre o assunto, essa divisão bem simples, foi o que eu falei. Jovens, 0 a 19, que é o nosso caso, adultos, 20 a 59 e idosos acima de 59, beleza? Um país, aqui a gente já entra na questão, um país quando ele tem muitos jovens e poucos idosos, uma pirâmide desse jeito aqui, quer dizer que o país é pobre. Por quê? Nasce muita gente, então tem muitos jovens, porém, pelas condições de vida não serem tão boas, não são muitas as pessoas que chegam até a idade avançada que viram idosos, certo? Agora, quando está equilibrado, tem bastante idoso, bastante adulto e menos jovens, quer dizer o quê? Que a pirâmide está equilibrada, quer dizer que é um país rico, que as condições de vida são boas, as pessoas priorizam, em vez de ter, já falamos isso nas lives, nas aulas, terem 4, 5, 6 filhos, elas priorizam a vida profissional, estudar, se formar, ter um carro, ter uma casa, e aí acabam tendo menos filhos. E pelas condições de vida muito boas, as pessoas vão viver mais. Diferente de um país pobre, que as pessoas acabam tendo vários filhos, né? Porque acabam não tendo a prioridade de estudar, de ir lá buscar, não tem acesso a métodos anticonceptivos. Então as pessoas acabam tendo 1, 2, 3, 4 filhos, um monte de filho. E pelas condições de vida serem ruins, as pessoas não chegam até a idade avançada. Então a base de um país pobre vai ser larga e o topo estreito. Quando é um país rico, a base e o topo são mais equilibrados. Vamos ver se eu... Aqui, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, país rico. Viram? Então o país rico tem menos jovens, pessoas têm menos filhos. Então nasce menos crianças. Olha lá, ó, resultado de maior acesso à educação. Então eu quero que vocês grifem isso daqui, ó, base estreita, indicam a baixa natalidade, resultado de maior acesso à educação. Então as pessoas querem estudar, querem ter uma profissão, acabam priorizando não ter filhos, priorizam a vida profissional, tem menos filhos, certo?
população adulta tem mais e bastante idoso, certo? O ápice, a ponta ali é mais larga, então é mais equilibrado. Diferente de um país pobre, que eu quero que vocês grifem aqui do lado também, ó, a base é larga. Por quê? Porque as pessoas não têm quase informação, não têm acesso a métodos anticonceptivos, não tem uma prioridade na vida, acaba tendo vários filhos. Beleza? E não tem quase muitos adultos e muito menos idosos. Por quê? Pelas condições de vida, as pessoas vivem menos, então não chegam a uma idade mais avançada. Entenderam? Então isso é o que? Um gráfico, né, que eu falei, que mostra a divisão da população por idade. 0 a 19, 20 a 59 e mais de 60 anos. País rico, topo, topo e base equilibrado. País pobre, base larga, topo estreito. Por quê? Porque as pessoas não chegam a uma idade avançada. No caso aqui nós temos essa pirâmide etária lá de 2015 do Afeganistão e da Alemanha. Então, caracterizando um país rico e um país pobre. Então, vocês grifem do lado para vocês não esquecerem o porquê aí disso. Então, se eu colocar lá uma pirâmide etária para vocês sobre os países aí, colocar um país rico ou um país pobre e tal, o que vai acontecer? Vocês vão conseguir facilmente identificar, acredito eu, se vocês observarem essas características que estão nesses dois quadros. Beleza? Aí prosseguindo o seguinte, é possível perceber que há dois lados, os quadrantes nesse gráfico. O lado esquerdo deverá conter a porcentagem de homens, enquanto o lado direito deve conter a porcentagem de mulher da população representada. Então isso aqui nós, aí no dia da nossa aula, vamos fazer isso e isso aqui, ó, certo? Então são duas atividades, vamos fazer junto na live, para caso tenha alguma dúvida a gente vai fazendo, beleza? Que é uma pirâmide etária que vocês vão construir aí. Desse lado mostra a quantidade de mulheres, desse lado a quantidade de homens. Aqui no caso, ó, tá bem equilibrada a quantidade de homens e mulheres. Da Alemanha também, ó, tem quase a mesma quantidade de homens e de mulheres. Tem países que tem mais mulheres, países que tem mais homens e assim por diante. Beleza? E aí, nós, no nosso censo demográfico lá 2010, o IBGE fez essa pirâmide etária aí, certo? Da população indígena. Então, como que ficou? Olha lá, a maior parte da população indígena é jovem, poucos idosos. Então, quer dizer que as condições de vida não são muito boas. Olha lá, o grupo etário de 0 a 14 anos constitui 36% da população indígena. Então, tem mais pessoas aí, tem bastante, aliás, pessoas de 0 a 14. De 15 a 64 tem 58, que é o maior número. E, ó, de 22 anos de idade, desculpa, confundi aqui, ó. O grupo etário de 0 a 14 anos constitui 36% da população indígena, enquanto de 15 a 64 representa 58. Metade da população indígena tinha até 22 anos de idade em 2010. Hoje, 10 anos atrás, essa população aí, a maior parte vai ser de adulto, porque muitos jovens passaram dos 19, não é isso? E compõe a população adulta aí. E mostra também, igual está falando o texto, que a população muito grande aqui, ó, a população de 0 a 14, porque nasce muitas crianças. O pessoal indígena acaba não indo atrás de médicos anticonceptivos, não, até nem sei se é da cultura deles, vou até pesquisar isso. E acaba tendo bastante filhos, mas muitas vezes as condições não são tão boas aí nas reservas ou no contexto geral. Tem muitos índios que moram na cidade que às vezes não têm acesso a melhores condições de vida e não chegam a uma idade mais avançada, certo, pessoal? Então é isso. Depois na live nós vamos falar um pouquinho mais sobre pirâmide etária, mas era para vocês entenderem isso daqui, né? O que mostra se um país é rico ou pobre. Eu analisando uma pirâmide eu vou saber se o país é rico ou pobre com essas informações aqui. E lembrando que tem 3 faixas etárias dentro dessa pirâmide: jovens 0 a 19, adultos 20 a 59 e idosos com mais de 60 anos. Certo, pessoal? Então é bem simples a nossa aula. É isso aí. Um forte abraço. Fiquem na paz e eu continuo aqui observando a Torre Eiffel aqui atrás de mim e escutando uma música aqui desse restaurante tranquilo aqui, sossegado. Beleza? Forte abraço. Não percam de assistir e não esqueçam de conseguir lá o papel vegetal para a nossa live. Beleza? Muito obrigado. Forte abraço.